Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos novamente, para dar continuidade ao nosso estudo, o estudo que está sendo feito sobre as cartas enviadas às igrejas da Ásia, Semana passada nós falamos sobre a primeira carta de Éfeso e agora vamos falar sobre a segunda carta, a carta a Esmirna. Estaremos orando nesse momento para agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Amém? Oremos. Santo Deus, amado Pai, grandioso, maravilhoso. Aqui estamos, meu Senhor, em nome de Jesus e tua presença, Pai. Antes de mais nada, para te agradecer, porque o Senhor nos escolheu, Pai, porque o Senhor nos escolheu aprender a entender a sua palavra, Senhor. Porque o Senhor nos escolheu primeiro. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, essa rica oportunidade de estarmos na sua presença, aprendendo mais de Ti. Que nesse momento, Senhor, como a Tua palavra diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Senhor, abre o nosso entendimento, porque sozinhas nós não conseguimos. Abre, Senhor, os nossos corações, abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos, Pai, para a Tua palavra, para que nós possamos estar firmes, Senhor, para que nós possamos estar nos analisando de acordo a tudo que o Teu Santo Espírito vem nos dizendo. E nesses estudos, Pai, abençoa a vida de Lidiane, Senhor. Abençoa para que ela possa, Pai, ser um instrumento em suas mãos, Senhor. Para que não sejam as palavras de Lidiane, mas as do Senhor. Para que ela seja grandemente usada, Pai. Afasta, Senhor, de nós tudo que possa tirar a nossa atenção, as distrações, Senhor. Que nós possamos entender, Pai, que é a Tua palavra nos ensinando a cada dia a Te adorar, a Te servir, a nos preparar para no grande dia onde nos encontraremos com o Senhor. Isso que te pedimos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos acompanhar agora esse estudo em nome de Jesus. A paz do Senhor! Bom, eu fiquei com a missão de falar sobre a igreja de Esmirna. Está no livro de Apocalipse, capítulo 2, do 8 ao 11. Que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e a tribulação, pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada tem mais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, este momento. Toma a direção da palavra, me capacita, Senhor. Seja conosco, fala com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós podemos tirar várias coisas, né? Podemos ver que a igreja de Esmirna, ela era uma igreja sofredora, né? Passou por vários sofrimentos. Era uma igreja fiel, embora tanto sofrimento, ela era muito fiel, ela era uma igreja temente a Deus. Era uma igreja pobre, né? Embora fosse pobre, ela fosse considerada pobre, mas ela era rica espiritualmente, né? Então, e isso nos mostra também o quê? Que a igreja de Cristo não está poupada de aflições. Não existe esse negócio de crente bem blindado, né? Na realidade, a Bíblia fala ao contrário. Ela fala assim no livro de João 16:33, que no mundo nós teríamos aflição, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque como Jesus venceu o mundo, né, assim nós também somos mais que vencedores. Nós temos em Cristo poder para suportar as aflições e ser mais que vencedores. Então, mas o que eu quero chamar a atenção aqui
nessa mensagem é que a igreja de Esmirna, apesar de todo o sofrimento que passou, ela não cedeu, ela não se corrompeu, ela não abandonou a fé. Em momento algum, a igreja de Esmirna, ela se corrompeu. Em momento algum, ela abandonou a fé, né? Então, aí vem uma pergunta: será que nós estamos preparados para poder sofrer por amor a Cristo? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, mais uma vez eu volto à pergunta: será que estamos preparadas para sofrer por amor de Cristo? Talvez você tenha parado para refletir sobre sua vida e você pense: bem, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu participo dos cultos, eu sou tão ativa na obra de Deus, tão fervorosa na obra de Deus, mas não é disso, não é desse tipo de sofrimento, não é disso que eu estou falando, né? Não é desse tipo de coisa que eu estou falando. Isso não é, na realidade, isso não é nenhum sofrimento, né? Eu estou falando de sofrer por obedecer à palavra de Deus. Era isso que a igreja de Esmirna estava passando. Ela estava sofrendo por não se corromper. Ela estava sofrendo por se manter fiel à palavra de Deus e pela obediência. É quando alguém te desaponta, quando alguém te frustra e você decide tratar essa pessoa com consideração, com respeito, com mansidão, por amor a Cristo e obediência à sua palavra. É disso que eu estou falando. É quando alguém te ofende, te machuca constantemente, às vezes até diariamente, e você decide não retribuir o mal com o mal. É quando alguém te trata com desprezo, com raiva e até mesmo te odeia, destila ódio e você escolhe amar essa pessoa. É disso que eu estou falando. É desse tipo de sofrimento que eu estou falando. Sofrimento renunciando a si mesmo, negando a si mesmo para se manter fiel e obediente à palavra de Cristo, né? Como precisamos crescer em obediência. Como precisamos ser conformadas à imagem de Cristo. Existem países em que os cristãos são perseguidos, né? Eles apanham, levam tapas na cara, xingamentos, são torturados, veem seus familiares morrerem, mas eles não se ousam a revidar. Eles não se ousam a revidar na mesma moeda, né? Fazendo rebeliões para se vingarem ou algo do tipo. Mas nós não estamos acostumados a isso, não é mesmo? Muitas vezes nos irritamos com tão pouco, né? Às vezes um olhar, uma cara feia, né? Basta apenas uma cara feia para a pessoa se ofender, para criar resistência contra o irmão, contra outra pessoa, ou então passou por mim e nem falou comigo, né? Se souber que a pessoa falou mal dela, então, misericórdia. E assim esse comportamento, ele se repete também dentro das nossas casas, né? Porque ali é com que as pessoas que convivemos. E aí vamos perdendo a capacidade de tolerar, de absorver as coisas. Esquecemos o que a palavra de Deus nos diz, né? De não revidar o mal com o mal, de ofensa por ofensa, né? Aí a gente vai deixando de lado e assim vamos nos corrompendo, vamos nos transformando, vamos viver uma vida em que seguimos a Cristo até um certo ponto, viu? Tipo, eu sou crente, mas não pise no meu calo. Se pisar no meu calo, já sabe, né? Ou então eu sou crente, mas eu não sou besta. Muitas vezes não perdoando e não relevando coisas simples dentro da nossa casa, né?
Mas Deus, Ele quer nos moldar. Deus, Ele quer nos transformar. A imagem e semelhança de Cristo, Ele quer ser a essência, né, dentro de nós, a ponto de que nada e nem ninguém venha a nos corromper, a corromper aquilo que está dentro da gente. Ele quer nos encher, nos preencher dele, para que as coisas, as aflições, os intempéries do dia a dia, as irritações, não venham a corromper as nossas atitudes, as nossas ações, para que as nossas ações venham ser verdadeiramente agradáveis a Ele. Ele quer que nós sejamos como a igreja de Esmirna, que nós tenhamos o controle das nossas emoções, né? Ou de outra forma seremos presas fáceis de Satanás, sendo levadas por toda circunstância, né? Então, se a circunstância estiver assim, eu ajo assim. Se a circunstância estiver assado, eu ajo assado. Ah, eu não faço isso porque aconteceu isso, mas eu sou assim por causa disso. Mas você não me entende. Mas nós temos um padrão de seguir, e esse padrão é a palavra de Deus. E é isso que a igreja de Esmirna, ela estava fazendo. Ela seguia o padrão da palavra de Deus. Ela foi uma das poucas igrejas que não recebeu uma crítica, mas pelo contrário, ela recebeu um elogio vindo da parte do Senhor. Então nós precisamos escolher mudar, mudar para agradar a Deus, mudar para obedecer a palavra de Deus. E não porque alguém mereça ou deixe de merecer. Não podemos condicionar nossa obediência às circunstâncias. Temos que examinar constantemente o nosso coração diante de Deus, de acordo com as Escrituras, e ver se ele está correto diante de Deus. Essa é a diferença do Evangelho do Evangelho da palavra de Deus em nossas vidas. É a diferença que devemos fazer, que o mundo ele precisa ver, né? Porque de outra forma as pessoas já sabem, né? Então agora que você já sabe de que tipo de sofrimento eu estou falando, que nós possamos nos dispor a sofrer por amor de Cristo. E só assim encontraremos a paz e a alegria que vem de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Um versículo que fala assim, 1 Coríntios 13, 11, que fala assim: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então deixemos de ser meninos, paremos de tropeçar por qualquer coisa, né? Uma igreja que se permite sofrer por amor a Cristo é uma igreja madura. É uma igreja que não esmorece por qualquer coisa. É uma igreja virtuosa. É uma igreja treinada, provada e aprovada pelo nosso Senhor. Assim como a igreja de Esmirna. Aleluia! Deus seja louvado. Deus seja louvado pela sua palavra. Ele está sempre nos mostrando que está do nosso lado por todo o tempo, que Ele conhece as nossas tribulações e que Ele vai nos dar a vitória. A nossa vitória está certa. O nosso caminho é o Senhor e nós temos o Deus Todo-Poderoso, aquele que está sempre ao nosso lado. Obrigada, meu Deus. Senhor, abençoe a vida de Leidiane, Senhor. Guarda a vida de Lidiane e da sua família. Que ela continue, Senhor, crescendo no conhecimento da sua palavra. Que ela continue levando essa palavra, Senhor, onde quer que ela esteja. Deus seja louvado. Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos em nome de Jesus, ó Deus, para te agradecer, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu. Por esse ensinamento, Pai, que o Espírito Santo trouxe para nós nesse momento. Obrigada, Deus, porque até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Nós não merecemos nada, mas a sua infinita bondade está conosco. Obrigada, Deus.
Obrigado porque até aqui o Senhor tem mostrado que não nos abandona em momento nenhum. Só basta que nós possamos estar confiando no Senhor. Aleluia. Santo és tu. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está no nosso meio. Senhor, nos guarda, nos protege, que nós possamos guardar a sua palavra no nosso coração, que nós possamos estar com o desejo de te servir, com o desejo de colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Deus seja louvado pela vida de Lidiane, Senhor. Abençoa Lidiane, sua família, sua casa, sua caminhada, Deus. Que o Espírito Santo esteja conduzindo a cada uma das pessoas que neste momento pararam para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E que nós possamos, Senhor, colocar tudo em prática, de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Isso é o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.